Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre dois nomes, do Atlético Goiano que está na mira do Cruzeiro, que no caso seria um lateral direito e também o Wellington Rato, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Além disso, mais um jogador na lateral esquerda que estaria na mira do Cruzeiro, o jogador aí que é o Fernando da Chapecoense. Será que tem alguma chance do atleta vir? Qual que é o valor de mercado? Até quando vai o seu contrato? Eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, eu peço para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta, de 40 mil inscritos até no final do ano. Tá um pouco longe, mas contei com a ajuda de cada um de vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que eu deixei aqui aparecendo na tela. Então, caso você queira aí que você apareça aqui no próximo vídeo, nessa parte aqui do salve, deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é, que tem grandes chances de você também aparecer aqui no nosso canal, igual nosso amigo aqui também do Tocantins. Vai lá conferir e deixar aqui embaixo no espaço. Só antes de dar uma sequência, tem um recado também da SportPix.clube, que eu quero destacar algumas partidas nessa sexta-feira, no caso de amistosos. Ainda vai ter amistosos pensando na preparação para a Copa do Mundo. Tem aí, por exemplo, meio-dia, nessa sexta, Bélgica e Egito, duas seleções da Copa. Uma vitória da Bélgica pagando 1,26, um empate 4,51 e uma vitória do Egito pagando 7,60. Tem também Camarões e Panamá, no caso às 7 horas da manhã, e Bahrein e Sérvia às 12h30. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da SportPix para você pegar e começar a apostar. Bom, quero começar falando então sobre esses dois nomes sendo monitorados pelo Cruzeiro, que é no caso do lateral direito Dudu, de 25 anos, e o Wellington Rato, ponta esquerda, meio ofensivo, de 30 anos, ambos do Atlético Goianiense, que estariam assim na mira do Cruzeiro para a próxima temporada. Informação tanto lá da Rádio Sagres de Goiânia, quanto também do Globo Esporte e do Samuel Venâncio, trazendo assim essas atualizações, que eu quero comentar justamente sobre isso, um pouco mais, sobre cada um desses jogadores. Quero começar falando sobre o lateral direito Dudu, que eu ainda não tinha comentado sobre ele que tem 25 anos de idade, jogador que fez uma excelente Série A pela equipe do Atlético nesse ano e basicamente está nas últimas 3 temporadas, desde 2020 pelo clube, fazendo excelentes participações, e nesse ano mesmo teve uma média muito boa de gols, assistências nessas partidas. Só lembrando que o contrato dele também vai até o final de 2023 e, de acordo com o Globoesporte.com, o interesse do Cruzeiro é contar com o jogador por empréstimo e depois ter uma opção ou obrigação de compra no final desse período, dependendo assim do desempenho do jogador. E o Wellington Rato seria uma compra em definitivo. O Dudu, que nesse ano tem 46 partidas, 3 gols marcados e 6 assistências, jogador que chegou em 2020 e desde então soma até aqui 142 partidas, 4 gols e também outras 12 assistências nesse período. Inclusive, por conta do bom ano que ele fez pela equipe do Dragão, ele inclusive foi monitorado pelo técnico Tite, de acordo com algumas informações, o Tite tinha, no caso, no Dudu, avaliando, no caso, pelo bom futebol que o lateral direito vinha apresentando na disputa da Série A. Igual eu falei, até eu pensava que ele tinha mais do que 25 anos, mas não, tem apenas 25, uma idade bem interessante, não teria grandes custos de salário, teria que ver justamente com o Atlético como que seria essa transferência para o Cruzeiro. Só lembrando que ele surgiu no Figueirense em 2017 e 2018, pelo Figueirense fez aí mais de 45 partidas, foi para o Internacional de 2018 até 2019, onde ele jogou apenas 9 partidas no time profissional, não teve muita sequência, e foi em definitivo para o Atlético Goianiense, onde em 2020 foi por empréstimo, em 2021 assinou com a equipe goiana. Eu acho assim um bom nome para o Cruzeiro, é um cara que poderia chegar e disputar uma posição com Wesley Gasolina. É claro, não é aquele nome dos sonhos, mas é um jogador que já fez uma boa competição pela equipe do Atlético na disputa da Série A, tem um estilo que eu acho parecido com o Paulo Pesolano, ainda mais nessa linha de 3 zagueiros, deixando os alas e os laterais com muito mais liberdade pelo lado. Eu vejo que o Dudu poderia ser uma boa opção também para o Cruzeiro na próxima temporada. Até assisti um jogo dele contra a equipe do Santos, no caso foi aí no jogo entre Atlético Goianiense e Santos. O Dudu jogou muito bem nessa partida, que eu estive lá no estádio, e fora vários outros jogos do jogador, sendo importantíssimo para o Atlético chegar nas quartas de finais da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, apesar do rebaixamento. Assim também como o Wellington Rato, que tem aí 30 anos de idade, esse, igual eu falei para vocês, o Atlético tem interesse em vendê-lo realmente, teria que, para sair nesse momento, por conta até de disputa por outros times, uma proposta em definitivo para tirar o jogador de lá. Lembrando que, de acordo com o Transfer Market, ele está avaliado em 700 mil dólares, podemos dizer ali próximo dos 3 milhões de reais, se o Cruzeiro quisesse tirá-lo da equipe do Atlético. Então, nesse ano, ele disputou 70 partidas pelo clube, 15 gols marcados
e 7 assistências, números bem bacanas, né, do jogador, que vive uma fase boa desde a temporada passada. Ano passado ele começou o ano, 5 jogos pelo Atlético, 4 gols e 3 assistências, tanto que ele foi jogar lá no Vivarium do Japão, fez 23 partidas por lá, 7 gols e 2 assistências, até tinha uma expectativa dele ser comprado na virada do ano, de 2021 para 2022, o que acabou não acontecendo. Então assim, o Dudu e o Wellington Rato são dois nomes que estão sim na mira do Cruzeiro, dois nomes que estariam dentro da realidade financeira também, mas temos que aguardar para ver justamente essa questão, né? Quanto que seria a pedida da equipe goiana, que dependendo da negociação, igual principalmente do Wellington Rato, teria que ter um dinheiro já envolvido, e também por conta de vários times interessados, né, nos jogadores, que foi um dos destaques do Atlético Goianiense nesse último Brasileirão e também na Copa do Brasil, né, Sul-Americana, com boa campanha da equipe goiana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, só lembrando que o Wellington Rato surgiu aí no caso no Audax, no Osasco Audax, passou também pelo Audax Rio, Red Bull Brasil, Sampaio Corrêa e chegou no Atlético Goianiense em 2020, onde desde então tem ganhado muito espaço, né, assim como o crescimento da equipe. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Outro nome assim que estaria na mira do Cruzeiro para a próxima temporada é no caso do lateral esquerdo Fernando, de 23 anos de idade, que fez uma excelente Série B, né, pela Chapecoense em 2022. O jogador que no caso tem vínculo longo ainda com a equipe até o final de 2024, então assim, para sair seria mediante uma compensação financeira ou empréstimo por parte da Chapecoense, o que eu acho bem difícil de acontecer, tá? Essa informação que já tinha sido divulgada há um pouco mais do que 2 meses pelo próprio Nicola, e ele afirmou novamente, né, nessa última quinta-feira, que o Cruzeiro é um dos interessados também na contratação do jogador. Então assim, seriam vários times de olho nele, o principal seria o Atlético Paranaense, que vê com bons olhos o Fernando para ser um substituto, né, do Abner, que tem propostas assim para deixar o clube para o futebol europeu nessa próxima janela. Mas além disso, o Fernando poderia ser uma posição muito boa para o Cruzeiro, né, nessa lateral esquerda que, né, já estamos buscando assim desde antes de terminar a Série B, justamente por conta da saída iminente, bem óbvia, que o Matheus Bidu iria deixar o clube. Então, além do Cruzeiro, o Atlético Paranaense e o Vasco foi outro nome especulado também do Fernando na próxima temporada. O valor de mercado dele, de acordo com o Transfer Market, seria próximo ali da casa dos 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais, apesar de que eu não acho que ele sairia por menos do que 5 milhões da equipe da Chapecoense, por conta de estar muito valorizado, né? É um atleta que fez toda a sua formação na equipe da Chapecoense desde o Sub-18, vale lembrar que ele faz uma função tanto de lateral esquerdo quanto de ponta esquerda também, mas ele chegaria para jogar, obviamente, na lateral. Ele fez aí, no caso, surgiu na Chapecoense, foi emprestado em 2020 para o Marcílio Dias e o São Luís. Ele jogou 14 jogos naquele ano e ano passado pelo Marcílio Dias, também lá do Sul, fez 32 jogos, no caso contando estadual e Brasileirão. Excelente participação e jogou agora com frequência na Série B pela Chapecoense. 48 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências. É um lateral que, até mesmo por ter feito já essa função de um ponta nas categorias de base, chega muito bem em profundidade, muito bom no cruzamento e no 1 contra 1. Eu acho também que é uma característica que acho interessante no esquema de laterais do Paulo Pesolano, né? Eu vejo que o Fernando chegaria muito bem para fazer essa função. É um lateral aí que estaria, por exemplo, podemos dizer assim, né, dentro da realidade financeira e também de idade de contratações. Então, um jogador que tem aí 23 anos de idade, ou seja, dentro daquele limite, né, de padrão financeiro do Cruzeiro para a próxima temporada, tem aí também, no caso, um estilo de jogo muito parecido com o Paulo Pesolano e não teria um salário gigantesco justamente por estar jogando na Chapecoense, apesar dessas propostas de vários outros times, né, que vai chegar principalmente agora depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Mas vamos esperar, até porque ele tem vínculo longo com a Chapecoense, e vamos ver se a equipe aceitaria um empréstimo do jogador, até por conta de que tem a possibilidade de fazer igual o Matheus Bidu, né? Foi emprestado ao Cruzeiro e se valorizou bastante. O Guarani vai ganhar muito mais nessa também, nessa venda do jogador, e o Fernando poderia também ser um empréstimo parecido, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra no final desse empréstimo, quando terminar a Série A. Quero até saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta, tanto aí do Fernando, quanto também do Wellington Rato e do Dudu. É claro que não são aqueles nomes de encher os olhos, né? Você fala, nossa, que excelente opção, mas eu não acho que é nomes ruins no mercado, até por conta da realidade financeira do Cruzeiro, que não tem como muito fugir disso, e são jogadores que já demonstraram, principalmente os dois do Atlético, que entendem, né, de Série A,
E também o Fernando aí, uma aposta, um lateral esquerdo que vive 2 anos muito bons aí, tanto com a camisa da Chapecoense em 2022 e ano passado pelo Marcelo Dias. E só lembrando também que o teto salarial do Cruzeiro no próximo ano deve ser na casa dos 300 mil por mês, mas não é que vai ter o elenco todo de jogadores de 300 mil por mês, não, longe disso. Umas 4 a 5 peças, de acordo com o Nicola, também devem chegar para ter um salário próximo a isso, e os outros jogadores para serem titulares ou complementar o elenco, obviamente com salários mais baixos, né? Então, justamente para esses jogadores, igual que eu falei aqui nesse vídeo, acho bem difícil imaginar um deles ganhando mais do que 150 mil por mês, porque senão ficariam até mesmo um teto, né, muito fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também de se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 36 mil inscritos e 500 ainda nessa semana, que já está bem próxima. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de vídeo para vocês no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Alex Teixeira. Será que tem alguma chance do atacante defender o Cruzeiro? Que história é essa de que ele poderia ir para a Raposa? Vai lá conferir esse vídeo, além também desse outro aqui que eu postei de noite, né, falando sobre o Aleph Manga. O jogador poderia chegar na Toca da Raposa para o ano que vem. Quem que é o jogador? Qual que seria o valor de mercado? Vai lá conferir, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!